Sobre Nós, um tempo para conversar em voz feminina, temas e testemunhos que tocam a todos. Um programa de Xana Silva Matos. Olá a todos, bem-vindos, bem-vindas a mais um Sobre Nós. O Sobre Nós que celebra hoje um primeiro aniversário. Estamos a celebrar um ano de vida de muitos programas dedicados a cada uma de nós, a cada um de nós. E para mim tem sido um privilégio servir desta forma e em meu nome pessoal, em nome da equipa da Sem Igual, eu só posso agradecer o facto de estarem desse lado e sempre acompanharem o nosso programa. Hoje, e por ser o programa de aniversário, vamos ter uma novidade, algo diferente. Não vamos ter só uma voz feminina, mas vamos ter três vozes e duas delas são masculinas. Só para aqui, para aquelas pessoas que dizem, isto é só um programa de mulheres, não, também é um programa de homens. Estamos aqui também para os homens e então hoje vamos fazer um programa um pedacinho diferente. E para isso, eu escolhi um tema especial para mim este ano, vai ser o tema do Sobre Nós para este ano, que se chama Reencontros, e este vai ser o primeiro programa sobre reencontros e vamos lançar esse desafio dos reencontros para 2022. Muito bem, feitas as apresentações do programa de aniversário, vou falar-vos dos meus convidados de hoje. Primeiro a Isabel, que toda a gente já conhece, até dispensa apresentações. Isabel Ludovico, psicóloga, especializada na família, na área da família, e que tem estado connosco neste último ano muito regularmente. Isabel, muito bem-vinda de novo. Obrigada pelo convite. Bom estar com você comemorando esse aniversário. Obrigada, Isabel. Obrigada eu. Em seguida vou apresentar-vos o Jonatas. O Jonatas é um amigo do coração que Deus colocou na minha caminhada de Luís há alguns anos já. Jonatas, para além de ser nosso amigo, é pastor na igreja Meeting Point do Estoril. Jonatas, bem-vindo também a este programa. Obrigado, muito bom estar aqui contigo e com os meus colegas de painel e com todos os que nos vão estar a ouvir. Obrigada, Jonatas, pelo desafio, por ter aceito o desafio. E por último, não menos importante, o Osmar Ludovico, que é também um grande amigo, não tão antigo, mas tão importante, que tem acompanhado muito a minha caminhada também, e que é especialista na área da espiritualidade e tem sido o companheiro de vida da Isabel também, que está aqui connosco. Osmar, muito bem-vindo também a este programa. Obrigado, Xana. Um prazer e uma alegria muito grande estar aqui entre amigos queridos e minha esposa também. Obrigada. E parabéns pelo primeiro aniversário. É sobre nós, né? Chama. Sobre nós, isso mesmo. Então, parabéns e que venham muitos anos ainda de vida com muito fruto para dar. Obrigada. De espalhar a boa nova aí pelo esse mundo afora através dessa mídia do rádio. Obrigada, Osmar. Obrigada de coração. E estas não são três pessoas ao acaso. São três pessoas que, nos últimos 2 anos, eu posso dizer, foram responsáveis pelo meu processo de reencontro também. Por isso, hoje estão aqui também connosco e é um prazer poder partilhar este momento. E eu vou começar pela Isabel. Isabel, nós estamos a viver ainda uma pandemia, não é? Já foi uma pandemia difícil, nós passámos por fases de isolamento muito grandes. No início até as pessoas acharam interessante, mas depois começaram a perceber a dificuldade. Hoje ainda temos que falar em momentos de isolamento mais curtos, mas ainda temos que falar sobre esse assunto. Quão importante é para nós trabalharmos os nossos reencontros num ambiente como este? Muito importante, porque estamos vivendo um desgaste grande. Toda a gente tinha esperança que ia abrir aos poucos, e aí parece que a gente volta para trás. Então, a sensação é de girar em círculo. E talvez seja um momento justamente para repensar um pouco qual foi a aprendizagem desses últimos 2 anos e o que ainda precisamos aprender individualmente, como sociedade, porque acho que a gente ainda não mudou muito os nossos valores, as nossas prioridades. Então, esse reencontro com a pandemia, de certa forma, me obriga a repensar um pouco o que é essencial para mim, o que eu quero desenvolver, o que eu quero resgatar. Acho que essa responsabilidade de cuidar de si mesmo, né, da nossa saúde emocional, espiritual, relacional,
mas também de cuidar do planeta, né? E de cuidar uns dos outros, e se reencontrar uns aos outros para poder nos ajudar a caminhar dentro dessa realidade tão frustrante, de tantas perdas, né? Então a gente tem muita coisa para aprender ainda, pelo jeito. Verdade. Jonatas, na tua caminhada como líder de uma igreja, mas também nos teus voluntariados, como tem sido esta experiência de lidar com pessoas que se desencontraram, não é? Com os vários momentos da sua vida e que agora têm de ser motivadas a reencontrar-se? É muito interessante tu colocares a questão para o Jonatas com diferentes chapéus, mas se eu olhar para dentro de mim, o Jonatas pessoa, na verdade foi por aí que senti a necessidade de ir ao encontro do outro, primeiro encontrar-me a mim. E por sinal foi uma feliz coincidência. Eu estava num momento já pandémico, sem que o mundo à minha volta ainda tivesse sido beliscado pela Covid-19. Portanto, eu estava encapsulado, desgastado, perdido, e foi quase como ver o mundo todo juntar-se a mim. Então eu direi que, francamente, mais até do que a comunidade ou a cidade, olhando para dentro de mim, percebo que não há reencontro com o outro se não me encontrar primeiro a mim. Então eu direi que essa é agora a minha prioridade, é ajudar outros a darem-se conta da importância de descobrirem a si e de se encontrarem consigo mesmo. E eu estou nessa viagem, estou nesse processo. Às vezes uns metros atrás, outras vezes estou uns centímetros à frente, mas todos estamos nesse percurso de nos reencontrarmos. João, assim, passando um bocadinho a bola para o teu lado, esta dinâmica de que a Isabel falou e agora que o Jonatas acrescentou, traz também a questão dos conflitos, não é? Quando nós temos que nos reencontrar connosco, e também com tudo o que está à nossa volta, também há um perigo de vivermos conflitos internos e externos, não é? Que nem sempre estamos preparados para enfrentar. Bom, é verdade. Essa pandemia nos colocou assim numa posição muito frágil, vulnerável e finita. A gente teve que lidar com isso. E uma das questões de lidar com essas coisas é que a gente tem dificuldade. Então a gente se distrai, a gente procura caminhos de fuga. E no meu caso, por exemplo, eu percebi que o meu caminho de fuga é nas redes sociais. Então eu comecei a ter muito mais tempo nas redes sociais do que eu tinha antes, até porque não tinha nenhuma atividade fora as mídias sociais. Então não podia encontrar presencialmente, então era tudo Zoom, WhatsApp. E eu me vi assim numa situação em que eu comecei a perceber que estava criando uma dependência para mim. Eu tive que lidar com isso. Então isso foi uma coisa que eu tive que lidar. E outra coisa é fazer contato realmente com a fragilidade, com a vulnerabilidade, com a finitude, e que me faz, então, perceber o que é essencial, o que é importante na vida. Claro que a minha vida com Deus, sim, cuidar dos meus próximos, mais próximos, Isabel, os filhos, os netos, os amigos, mas assim, eu tive que afunilar muita coisa, né? E eu percebi o quanto disperso eu estava também, ocupado em muitas distrações, em muitas atividades religiosas que não tinham muito sentido. Mas eu estou com saudades de abraço, de mesa, porque é essencial, né? Para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde física até, abraçar e beijar e sentar-se à mesa e conversar pessoalmente. E eu confesso que eu também tive que lidar com os meus medos, porque eu entendo que tem um medo que protege, né? Mas também tem um medo que paralisa. E os limites e a linha de equilíbrio desses dois medos, para mim, foi uma complicação, porque às vezes eu sentia que eu estava muito paralisado, às vezes eu sentia que eu estava muito exposto, que eu estava exagerando,
Então eu tive que lidar com isso e tentar achar um equilíbrio que eu não achei ainda até hoje. Eu oscilo entre as duas coisas. Mas é isso a vida, né? A vida é assim, não tem uma segurança, a nossa segurança está em Deus, não tem uma segurança assim nas circunstâncias, na política, na saúde pública, enfim. Então, um aprendizado grande assim, né, de perceber o que é essencial na vida. Sim, Isabel, e no fundo tentar perceber o que é essencial com o nosso reencontro com Deus, por exemplo, é um primeiro passo que nós podemos dar. Sim, sim, porque é diante de um Deus que me acolhe incondicionalmente que eu posso reconhecer quem eu sou, que eu posso reconhecer minha fragilidade sem medo de ser rejeitada, sem medo de crítica. Então, é o amor de Deus que me dá coragem para acolher minha fragilidade, né? Reconhecê-la. Então, é exercício de escuta desse Deus que me acolhe e escuta do meu coração, né? E que bom que acho que a gente está caminhando aí nessa conversa, que é um processo, né? É a disposição de acolher minha fragilidade, reconhecer os medos, também se reconectar, né? Emoção com pensamento, com meu corpo, e me conectar com Deus, né? Aprofundar essa intimidade com Ele. Então, é bom perceber que, apesar de todas as restrições que o confinamento nos traz, nós temos uma autonomia enorme na nossa comunhão com Deus, porque Ele está sempre disposto a nos acolher, ou seja, a gente tem toda a liberdade de chegar para Ele, e também essa conexão com a gente. Nada pode nos impedir, nada pode me separar do amor de Deus e nada pode me impedir, nada externo pode me impedir de me acolher. Então, é muito bom perceber que isso só depende de mim, na realidade, né? Não depende das circunstâncias. Eu acho que tens uma imagem muito bonita que é a imagem da filha pródiga, não é? Eu acho que é aquela sensação de que nós não podemos até estar longe, podemos até estar perdidos no nosso caminho, sem saber muito bem para onde ir, mas ao retomarmos o caminho Ele estará sempre de braços abertos para nos receber. Isso. Isso é muito bom, né? A porta da casa está aberta. Sou eu que me afasto e sou eu que posso voltar. Me deixar encontrar por Ele, né? Porque Ele vem ao meu encontro. O processo de reconhecermos quem somos e o trilhão de coisas que vai dentro de nós, as dificuldades que enfrentamos individualmente, é mais difícil quando temos muitas pessoas à nossa volta ou é mais fácil, Jonatas? Eu creio que nós somos o nosso principal desafio, não é? Acho que a minha tentação durante anos, a tentação mesmo durante anos a fio, foi julgar que os problemas maiores eram externos. E é tão interessante que Jesus sempre me foi alertando, eu tapei os ouvidos durante décadas, de que de facto é o que está dentro de mim que pode trazer-me muitas descompensações. E, portanto, mais do que estar preocupado com os fatores externos, se é a multidão, se é o agregado familiar, esta urgência de assumir a responsabilidade pessoal, de ir aprendendo, como foi até já ventilado, a perceber o que sinto, a conseguir dar-lhe significado, a conseguir nomear as emoções. E aí, lá está, num anseio que todos temos muito grande de encontro, de abraço, de afeto, mas a primeira pessoa que nós necessitamos mesmo de abraçar, de conhecer, de perdoar, é o nosso próprio eu, não é? Então, direi que não é tanta conjuntura externa, mas é uma disposição para nos deixarmos encontrar, para ir ao encontro e para nos deixarmos encontrar. E isso vejo em mim e vejo nos amigos com quem partilho a cidade, não é? E estejam eles num centro de acolhimento a pessoas em condição de sem-abrigo, seja na minha rua, vizinhança, amigos,
a colegas, na comunidade, na família. Todos nós temos esse desejo indómito de nos encontrar. Então esse é o maior desafio interior. Isabel, pegando aqui um bocadinho nesta deixa do Jonatas, há uma expressão que tu usas muito nos teus grupos de estudo, que é esta coisa de acolhermos a criança que há em nós, não é? Como é que nós conseguimos chegar lá, não é? Que processo é que nós temos de fazer para chegar lá e acolher este interior nosso para que não tenhamos esta tendência de culpar o exterior daquilo que se passa connosco? Pois é, até foi importante essa pergunta que você fez para o Jonas, que justamente quando eu não estou conectado comigo, eu coloco essa expectativa no outro, que ele vai preencher a minha carência, que ele vai suprir minhas necessidades, e aí começa a pesar muito sobre o outro, né? Então, por isso que é importante reassumir essa responsabilidade e acolher a minha criança e perceber que muitas emoções de hoje são fruto de uma história que começou na infância. Então, há muitas vezes uma mistura entre a vivência da criança, que a gente meio que abafou, e o sentimento de hoje. E é importante destrinchar isso, procurar entender. Então, hoje, eu costumo dizer que ser adulto é ser pai e mãe de si mesmo. Ou seja, é reconhecer as carências dessa criança e hoje assumir a responsabilidade de supri-la. Ou seja, reconhecer os recursos da criança, de quem eu fui como criança, mas também reconhecer as suas dores, as suas feridas e como essa criança tentou sobreviver, o que ela fez para sobreviver, que mecanismo de defesa ela desenvolveu, como ela se construiu, porque a autoimagem ela construiu a partir do que o mundo lhe transmitia, e principalmente assim, perceber alguns descaminhos, né? De ter se fechado, de ter colocado uma capa de invencibilidade, de se fazer de forte, de fazer de conta que dá conta, e com isso de ter atropelado as suas próprias emoções, né? Então, o processo de acolher e procurar entender essa criança e suprir, assumir essa responsabilidade de hoje suprir as minhas necessidades, né? Osmar, há uma área da tua caminhada, da espiritualidade que me fascina muito, que é esta questão de nós pararmos, refletirmos, estarmos em silêncio, termos pausas, estarmos em contato com a palavra de Deus e nisso fazermos uma revisão de vida, não é? Isto, olhar para esta criança, ou para estas emoções retidas em nós, este processo de paz, de calma e de contato com a palavra de Deus também vem ajudar neste processo, correto? Sim, e são processos, né, Xana? Porque eu gostei muito do tema da tua live aqui, que é reencontro. Porque reencontro pressupõe-se que houve um encontro e um desencontro, e daí tem um reencontro. Então, esse processo é um processo contínuo na vida da gente, de construir, desconstruir, reconstruir, de ligar, desligar e religar. Aliás, religar deu do latim religar e deu a palavra religião. De instalar, desinstalar e reinstalar. De educar, de deseducar e reeducar. Então, esse processo é um processo que a gente faz com que a gente entre em contato conosco mesmo. Que muita gente para no meio do caminho. Une, desune, mas não reúne outra vez. Encontra, desencontra, mas não reencontra outra vez. Então, eu encontro muita gente desencontrada, desligada, desconstruída, mas isso é um processo que não tem fim. É como se fosse uma roda o tempo todo. A gente não consegue ficar naquele lugar de paz, de alegria. A gente cai e a gente volta. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, que a palavra do filho pródigo, que muitas vezes é usada como para evangelizar, na realidade é um processo ao longo da vida. Eu volto para a casa do pai, mas de repente eu saio outra vez. E aí eu me pergunto, o que eu estou fazendo nesse lugar aqui? Por que eu estou tão ressentido? Por que eu estou tão para baixo? Por que eu estou tão longe de Deus? Eu vou voltar para a casa do pai, eu volto. Então, esse processo de converter, desconverter, reconverter é uma dinâmica na vida. Então, a mesma coisa no meu relacionamento com a Isabel. A gente está em paz, a gente conflita,
a gente perdoa e volta. Então, a importância é prosseguir sempre para voltar. E esse processo, né, é chamado da metanoia. É um processo constante. Não tem fim. Quando eu acho que eu estou bem, eu percebo, não, peraí. E aí eu tenho que voltar. Então, assim, é muito bom a gente poder admitir isso. Porque na nossa cultura evangélica, as pessoas não abrem um pouco assim, o seu sofrimento, suas dores, né? Abrem os seus sofrimentos e dores circunstanciais, como emprego, doença e tal. Mas a sua alma, não. Eu não estou bem. A minha fé está debilitada. Eu estou sofrendo na minha alma. As pessoas não dizem isso. Então, quando você encontra alguém, está tudo bem, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Está mais ou menos. Então, essa ideia triunfalista, de estar sempre em cima, é muito ruim. Crente não chora, crente não fica triste, crente não tem depressão, não tem. Então, esse processo é um processo assim, de eu olhar para a minha alma e, como Davi, perguntar: por que estás abatido, a minha alma? Por que está tão para baixo, a minha alma? Conversar com a sua alma. Esse relacionamento pessoal de mim comigo mesmo, de conversa sozinho. Eu volto a minha alma, o teu sossego, o Senhor tem sido generoso para contigo. Ou então, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou tão ressentido? Por que eu estou tão preocupado? Por que eu estou... Não, peraí. Por que eu estou com tanto medo? Quem temerei? Então, esse processo, ao longo do tempo, de pastorear os meus pensamentos e perceber quando eu estou longe, quando eu estou desconstruído, quando eu estou desligado, quando eu estou... E voltar, mas sem garantia de que eu vou permanecer. Daqui a pouco Então, esse é um processo ao longo da vida de encontro, desencontro e reencontro. Gostei muito do tema do tua live. É verdade, Osmar. E vou aproveitar esta deixa do Osmar para fazermos uma pausa no nosso programa. Vamos ficar com uma música no sentido de percebermos que quando estamos nesta caminhada, neste processo, há um refúgio onde nós podemos ir e esse refúgio é Deus. Então, Paula Navarro e o meu refúgio. Sobre nós. Muito bem, estamos de volta ao nosso Sobre Nós e ao tema Reencontro. Estamos com a Isabel, com o Osmar e com o Jonatas. Está a ser uma conversa muito interessante, muito construtiva. Há pouco o Osmar falava da questão de passarmos por um processo, esta coisa da questão do reencontro é um processo entre nós e Deus e o outro. E há uma palavra do Osmar que me marcou muito também na minha passagem por ele, no tempo que estive com ele, que é esta questão da reconversão, não é? Nós podemos nos reconverter. E quando ele me disse aquilo a primeira vez, eu pensei, não, já sou cristã, porque eu tenho que me reconverter, porque temos que passar por esse processo de reconversão, sem dúvida. E isso marcou muito a minha caminhada. Mas uma reconversão para Deus ou para Cristo não é só uma questão não é só a minha caminhada eu sozinha, tem de passar pelo outro também, não pode ser só nós, não é? Porque não é isso que Deus nos pede, Ele diz-nos para ir pelo mundo. Então nós estamos a viver o nosso desafio interior, o nosso desarranjo interior, mas precisamos também de estar disponíveis para os outros. Jonatas, como é que nós fazemos esse processo, essa passagem? Há um escritor que é muitas vezes incompreendido, sobretudo numa esfera religiosa, ainda mais evangélica, que é o José Saramago. E o José Saramago tem uma frase incrível, entre muitas, em que diz que nós somos o outro do outro. E, na verdade, para irmos ao encontro do outro, lá voltamos nós ao mesmo. Nós temos de nos encontrar a nós. E, em geral, eu confio mais, estando eu no deserto, em pedir ajuda, que é um ato muito nobre, pedir ajuda, em quem já tenha passado por ele também. Então, eu direi que o ir ao encontro do outro é percebendo a minha própria miséria, a minha própria nudez. Não é julgar que não estou num plano de igualdade. Temos falado nisso, é um processo, eu estou em aprendizagem,
desejo cada vez mais ser aprendiz e dar-me conta que somos curadores. Há uma expressão em espanhol que é: somos sanadores heridos, somos curadores feridos. Então, para ir ao encontro do outro é irmos na nossa condição, sem máscara, com as nossas fragilidades, com a nossa vulnerabilidade, porque é isso que permitirá depois também acolher o outro, realmente, sem julgar, sem preconceito, portanto, sem juízos prévios. E eu creio que o desafio passa substancialmente por aí. É quando percebo que eu sou o outro do outro, que me permite realmente ver Jesus no outro. Não é? Então, eu direi que esse, pelo menos para mim, é o grande desafio a cada dia. Concordo contigo. É a sensação de que nós temos de ter consciência que não somos superiores a ninguém, não é? E que não podemos ajudar ninguém se não estivermos lá primeiro, se não passarmos por lá primeiro. Isabel, tu tens uma postura também em relação a esta questão do outro muito interessante para quem já se admite que tem dificuldade em procurar o outro, não é? Aquela questão de um dos meus desafios para este ano é eu tenho que procurar, eu vou sair à procura do outro. Isto também é importante, não é? Porque nós vivemos às vezes tão fechadinhos no nosso mundo, e esta questão da pandemia também nos veio ajudar, como falámos no início. Também é importante estar nos nossos objetivos, ir ao encontro de. Sim, claro. Acho que gostei dessa expressão, né, que o Jonathan usou, ir ao encontro, porque, de fato, eu tenho que tomar iniciativa. E, como ele estava dizendo, eu só posso me conectar com o outro se eu estiver em contato com as minhas próprias dores, né, para poder me identificar com a dor do outro. Então, é a partir do meu, né, da minha conexão comigo que eu posso me conectar com o outro. E eu acho que, sim, nesse momento a gente pesou muito nas relações próximas, né? Porque eram mais restritas as relações, mas ao mesmo tempo a gente teve, através das redes sociais, a gente teve oportunidade de nos conectar com gente de todo lugar. Então, acho que a pandemia também ofereceu mais um meio de conexão, que é através das redes sociais, onde a gente pode realmente tomar essa iniciativa. E também, assim, até para o evangelho, parece que tem lugares onde o evangelho está, né, proibido, assim, dá para acessar através das redes sociais. Mas enquanto eu estava ouvindo, assim, eu estava vendo essas imagens que estão atrás da gente, que são tão significativas, né? Atrás de você tem essa criança que está sendo amparada por Deus, né? Atrás de mim tem essa criança, mesmo com seu brinquedo, com a sua boneca, estou falando de resgate. Atrás dos Mateus livros, que também são importantes no nosso processo, no nosso caminho, porque são amigos também que nos estimulam nessa caminhada. E tem fotos de família, tem outra coisa. E através do Jonathan, até eu acho que é Santos do Velho, né? Essa foto, não. Eu estou vendo essa natureza que ultrapassa os muros, né? E que aparece, que nos ajuda também a nos conectar, porque através da natureza a gente pode se reabastecer e aí a gente tem também o que contribuir com o outro. Então, é mais um espaço de conexão que é importante, porque a gente tem que aprender a respeitar a natureza e, ao mesmo tempo, um espaço de renovação. Né? É verdade, já não é só uma questão de ser ecológicos ou de respeitar o ambiente, é uma questão também de usufruir, não é? De caminhar, de fazer caminhadas, de estar junto da natureza, ir junto ao mar. Tudo o que nos pode aproximar da natureza é tão maravilhoso, porque é a criação de Deus também, não é? Que nos ajuda nesta caminhada que fazemos. Osmar, no vosso processo, nestes vossos grupos de revisão de vida, que momentos mais vincados, mais especiais de reencontro vocês viveram, considerando que as vidas que vão ter convosco são vidas que estão a precisar de orientação, não estão a precisar de uma luz, de um rumo.
Tens alguma história que possas partilhar assim que tenha marcado de uma forma assim muito especial? Bom, o que me marca nesse meu ministério de grupos, revisão de vida é um dos retiros que eu faço, são vários outros, das rodas de conversa, são as amizades que eu fiz ao longo do tempo através disso. Ou seja, o ministério é um pretexto para fazer amigos. Então, é isso que conta para mim. Aliás, quando você fala do outro, esse é um tema central na espiritualidade cristã. O outro nos remete a relacionamentos, a comunhão, a vínculos, a afetividade. E esse é um tema central, até porque o nosso Deus, o Deus que nós cremos, é uma eterna comunhão de três. Há uma alteridade na pessoa de Deus. Mas eles estão voltados de tal forma um para o outro que eles se interpenetram num eterno abraço de amor. Então, assim, a comunhão, a amizade, o amor, os vínculos são fundamentais na experiência cristã. Nisso serão conhecidos que são meus discípulos, pelo amor que eles têm um pelo outro, pelas amizades, pelos vínculos. Ou seja, ser cristão é levar em consideração o outro e ir em direção ao outro. Não tem outra forma de ser cristão. Até porque nós só podemos amar a Deus através do outro. Deus é invisível, a gente não vê. Então, são os amigos, é a comunhão, é a troca, a partilha, mas também o serviço ao próximo, daquele que tem menos. Né? Então, a gente parte desse princípio que a comunhão, as amizades e a possibilidade de construir vínculos de afetos, de intimidade ao longo da vida, primeiro com a esposa, depois com o filho, depois com... vai aumentando esse ciclo, é fundamental. A gente vê isso na vida de Cristo, ele tem 12 amigos muito próximos, entre 70 que ele acompanha, tem 12 que são amigos muito próximos. Entre os 12 tem 3 que são mais próximos, e tem um que é o discípulo amado. Já não vos chamo servos, mas amigos. Então não tem experiência cristã sem o outro. Não existe. É fundamental. O Deus que nos criou a sua imagem e semelhança é um Deus relação. Ele nos criou seres relacionais, e o pecado obstrui essa capacidade nossa de vínculos, de afeto, de intimidade. Então, o desafio nosso, como cristãos, é aprender a amar o outro. Nós somos analfabetos. Aprender a amar e fazer vínculos duradouros e profundos. E é aí que se materializa toda a experiência cristã. Porque se eu não tiver amor, não adianta eu falar em línguas, ter fé para transportar montanha, curar, me dá, não. Então, a grande característica da vida cristã é os vínculos, são os afetos. É a rede relacional que eu tenho. E essa rede relacional precisa contemplar gente pobre, gente melhor, gente analfabeta, gente que tem PhD, criança, adulto, idoso. Quanto mais rica isso, mais eu sou cristão, eu diria. Se eu disser que eu não tenho o Osmar amigos... deixou aqui uma visão de quem é o outro, mas ele sublinhou ali numa frase que o outro começa na mulher, no filho, e depois é que saímos pela porta fora. É importante isto, não é? É importante perceber que o outro começa naquele que está exatamente ao nosso lado e depois então podemos sair. Eu costumo dizer o seguinte, que se o evangelho acontece, as pessoas mais beneficiadas são os próximos mais próximos. E isso significa, desculpe, lidar com conflito, porque quando eu vou ao encontro do outro e quando me aproximo, vai ter conflito, é normal, é saudável que tenha. E aí esse reencontro é justamente a capacidade de superar os conflitos, e cada conflito superado torna o vínculo mais forte. Então, as amizades sólidas são amizades que superaram conflitos, os casamentos sólidos são casamentos que conseguiram lidar com os conflitos e conseguem lidar. E, então, essa perspectiva do diálogo, né? De poder ouvir o outro e perceber o que o outro mobiliza em mim, não é culpa do outro, são coisas minhas e o outro é apenas um gatilho. E esse gatilho é a oportunidade de tratar algumas feridas que ainda precisam ser tratadas, porque a gente fere com o que está ferido em nós. Sim. Então, acho que é importante isso, perceber que o conflito faz parte desses reencontros.
Jonathan, então lance-te novamente a questão que falámos no início, a questão do próximo mais próximo, não é? Aquela questão de nós podemos cuidar do outro, mas primeiro de nós e também do mais próximo de nós, não? Aqueles que estão dentro da nossa própria casa. Sim, pegando na deixa de há pouco da Isabel, no que diz respeito ao quadro que está atrás de mim, nem de propósito, permite-me só fazer uma ligação com aquilo que perguntas. Atrás de mim está uma rua muito íngreme, pintada em tela, a rua que eu subia na minha adolescência, a caminho da escola. E havia um grande muro e sobre o qual vertiam então flores lindíssimas. E os meus pais há uns anos ofereceram-me este quadro, que é mesmo muito simbólico. O que é verdade é que para eu poder dar-me conta de que a pessoa com quem partilho casa, com quem divido vida, a Madalena, os nossos filhos, para que me desse conta da singularidade da pessoa especial que a Madalena é, ou cada um dos nossos filhos foi necessário realmente fazer descobertas sobre mim mesmo. E fica muito difícil realmente ser compreensivo, atencioso, aceitar, acolher, sem cobrar, sem julgar, sem desistir, se não houver esse encontro primeiro connosco mesmos. E é isso que depois permitirá o encontro do outro. E é claro, eu necessito de exercitar, de treinar, primeiramente dentro de portas, dentro de casa. E essa para mim foi uma reviravolta, porque no meu próprio percurso como seguidor de Jesus, até como alguém que acabou por se preparar para cuidar de outros, havia uma enorme descompensação, que é presumir-se que podemos cuidar de uma comunidade, até de partes significativas da cidade, descurando o que ainda não está resolvido em nós. E necessariamente quem paga o preço são aqueles com quem nós estamos mais chegados. E são esses, em geral, que se apercebem mais rapidamente que não são tão próximos quanto seria desejável. Não há uma intimidade porque não há acolhimento e não se sentem família. E isso acontece com tantos de nós, muito mais vezes do que pensamos. A cidade de Lisboa é aquela onde vivo, é aquela que melhor conheço. Tem, mais do que pessoas sem teto, tem pessoas sem afeto. E em geral é porque não conseguem lidar consigo necessariamente. As grandes mazelas, as grandes fraturas acontecem no espaço depois afetivo, no espaço familiar. Então eu direi que para compreendermos o sagrado que o outro é necessário nós também sermos muito reverentes com o que acontece dentro de nós. Então eu ainda estou a subir a ladeira, portanto o quadro que está atrás de mim ainda revela que há caminho íngreme para subir, mas o muro está recheado de flores e, portanto, vou vendo fruto. Não é? A graça é assim mesmo. Não é? Verdade, verdade. Isabel, há uma expressão no teu livro do Resgate do Feminino, que agora vais fazer um novo grupo de estudo sobre ele, que falam também sobre isto, não é? Sobre esta questão de nós termos essa necessidade de não colocar no nosso marido ou na nossa mulher os pesos que nós carregamos desde a infância, não é? Tem muito a ver com esta nossa capacidade de olhar para nós, reconhecer quem somos e não esperar que o outro nos preencha, não é? Há pouco já tinha explorado um bocadinho por aqui. Isso, o outro não é responsável pela minha felicidade, sou eu, né, que sou responsável. E, de fato, a gente fere com o que está ferido em nós. Então, o outro, às vezes, quando chega perto, acaba mexendo nas minhas feridas.
E, em vez de brigar com o outro, é importante olhar para dentro de mim e ver o que foi mobilizado, o que foi atingido. Então, é com o outro, através do outro, que eu consigo também me descobrir e perceber quem eu sou, e é na relação que a gente se revela. E esse processo, então, de aprender a amar o outro, que é meu semelhante, mas que, ao mesmo tempo, tem suas próprias feridas, e perceber que nós estamos em obras. Na realidade, nós estamos, como a gente tem falado desde o início desse programa, é um processo, é um caminho, é um processo em espiral, a gente volta para as mesmas questões, mas já com uma perspectiva um pouco melhor. E esse caminho ascendente, né, que às vezes a gente desce também, depois sobe de novo e desce de novo, e é importante perceber que Deus está junto nesse caminho, né? Por isso nós podemos continuar, perseverar com esperança e prosseguir. Estamos a chegar ao fim da nossa conversa de hoje. Eu ia pedir-vos só que numa última ronda pudessem fazer um pequeno resumo, não é? Daquilo que é mais importante para vocês desta palavra reencontro. Aí eu começava por ti, Osmar. O que é que reencontro a ti, Osmar, individualmente se diz tão pessoalmente? Encontrar com Deus, comigo mesmo e com o próximo. Né? É o básico, não é? Isso é o básico. É o básico. E lidar com os conflitos dessa relação, que tem conflitos, tem pausas, tem desencontros. Mas é sempre voltar ao primeiro amor. Jonatas? Faço só uma pequenina nuance, é encontrar-me comigo, e conforme foi referido, isto tem muitos altos e baixos. Eu gosto muito da ideia do psiquiatra espanhol, Paulo Martínez, que fala que no fundo, nós acabamos por avançar em espiral. E a espiral sempre tem momentos em que, à medida que vai subindo, tem também deslizes. E eu direi que é descobrir o ritmo também do pai, que é um pai que se demora, é um pai lento no amor, vagaroso no amor, portanto, paciente no amor. E nessa medida é isso, é perceber que à medida que me vou conhecendo também o pai, como Agostinho sublinhava tão bem, e nessa medida nós acabamos depois por descobrir o outro. Portanto, reencontro comigo, com o pai e com o outro. Isabel? Então, é isso, reencontro e acolhimento, né? É dar colo para si mesmo, se deixar consolar por Deus, poder dar colo para si, para poder acolher o outro. E como foi já falado, sem julgar, sem criticar, mas tentando sempre construir ponte, em vez de construir muros. Bonito, construir pontes, muito bonito. Muito bem, muito obrigada aos três por terem estado hoje a celebrar este primeiro aniversário do Sobre Nós. Não podiam ser outras pessoas, obrigada mesmo por terem aceito. E foi tão a correr que eu estava a achar que não ia acontecer, mas Deus é tão bom para mim que aconteceu. Obrigada por serem também estas pessoas em construção, não é? Disponíveis para se mostrarem em construção, para que outros percebam que não tem nada de mal estar em baixo hoje, amanhã melhor. Somos filhos de Deus, na vida teremos tribulações, é isso que a Bíblia nos diz também, mas temos a esperança colocada em Cristo, não é? E nele, Ele venceu o mundo, então nós venceremos também, se em nome de Jesus assim será. Obrigada Amém. Pelas vossas vidas, obrigada pela forma como se entregam também ao outro, a vocês e ao outro. Isabel, Osmar, Jonatas, é um prazer ser parte da vossa caminhada e da vossa vida, por isso eu vou deixar aqui no link do programa também formas de conhecer cada um deles, as páginas de internet, Instagram, o que seja, quem quiser ir seguindo cada um, podem fazê-lo perfeitamente através dos links que eu vou deixar na descrição do programa. Hoje eu só posso agradecer por este tempo e desejar que tenham sido tão bons para quem nos está a ouvir, como foi para mim hoje receber aquilo que vocês trouxeram.
Obrigada pelo convite, parabéns. Obrigado, Xana. Até o ano que vem, no segundo aniversário. Não faz isso comigo. O ano inteiro não dá. Muito bem, o nosso programa já Mas sabe. conte conosco. Obrigada, Osmar, obrigada de coração. O programa fica por aqui hoje, estamos com um novo formato. Já sabem que podem sempre entrar em contacto connosco, não há outra forma de fazê-lo a não ser pelo nosso WhatsApp, pelo nosso e-mail, que também estão na descrição do programa. Eu voltarei na primeira semana de março para um novo programa sobre nós. Até lá, fiquem bem, Deus vos guarde e Deus vos abençoe. Sobre nós, um tempo para conversar em voz feminina, temas e testemunhos que tocam a todos. Um programa de Xana Silva Matos.